Você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras, como também da nossa região. É como sempre falo, são pessoas conhecendo pessoas aqui no nosso programa. Ontem, feriado, não teve o nosso programa, começando hoje, terça-feira, e se estendendo até quinta-feira. E para iniciar essa semana, não poderíamos começar melhor do que conversando com Francisco da Chagas Amaro, o nosso queridíssimo Chagas Amaro, ele que é radialista, professor e também historiador aqui da cidade de Cajazeiras. Chagas Amaro, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. É um prazer todo nosso, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Sempre que vemos aqui, aliás, estou vindo pela segunda vez e faço questão de enaltecer esse esforço, esse trabalho pioneiro do nosso Peterson Santos, desejando, claro, sucesso para a TV Diário do Sertão. Chagas, antes de chegarmos nos assuntos atuais, eu quero convidar você para fazer uma viagem no túnel do tempo e as pessoas saberem um pouco mais da sua trajetória de vida. Bora lá? Vamos lá. Chagas Amaro nasceu aonde? Eu nasci na zona rural do município de São José da Lagoa Tapada, num sítio denominado Riacho do Bode. Riacho do Bode? Riacho do Bode. E na mesma cidade, morei em mais 2 sítios da zona rural, no Jatobá de Antônio Leandro e na Mandioca de Profírio. Sua formação educacional também foi nessa região na época? Não, a minha formação educacional foi feita aqui em Cajazeiras, se bem que lá em São José, eu saí de lá com 10 anos de idade, eu já tinha aprendido a ler com minha própria mãe. Minha mãe foi minha primeira professora. Não aprendi a escrever porque eu era canhoto e naquela época não se permitia escrever com a mão esquerda. Então eu não sabia escrever, aprendi a ler com 8 anos, mas fui aprender a escrever com 11, 12 anos e até hoje minha caligrafia é horrível porque eu fui violentado nesse aspecto, né? Hoje se pode escrever com a mão esquerda, mas naquela época ou se escrevia com a direita ou nada feito. Eu apanhava. Eu apanhava. Sim, bolinho de palmatória, claro. Mas por que essa discriminação com quem escrevia, com quem era canhoto na época? O que era? Tá aí uma pergunta que eu não sei responder agora. Não era permitido. Eu tive que aprender a escrever com a mão direita. Isso aqui já em Cajazeiras, na primeira escola que frequentei, sob pena de levar palmatória na mão. Nossa, mas família de quantos? Família de quantos? A família somos 8 irmãos. 8 irmãos? Entre irmãos e irmãs. Todos foram lá, criados na São José da Lagoa Tapada? Alguns foram nascidos na zona rural de São José da Lagoa Tapada e outros nasceram aqui na zona rural de Cajazeiras, mais precisamente no sítio Caieiras, que fica aqui a pouco mais de 3 ou 4 quilômetros. Em que idade Chagas Amaro saiu de São José da Lagoa Tapada e veio para Cajazeiras? Olha, essa é uma história interessante. Primeiro, nós mudamos 2 vezes. Nos anos 50, da década de 50, meu pai veio a primeira vez para morar em Cajazeiras. Nós moramos aqui em 53 e 54, mas aí meu pai teve que retornar, porque o pai dele adoeceu, e aí ele teve que retornar para assistir o pai nos seus últimos meses de vida, né? A segunda vez nós mudamos fugindo de uma seca. Nós morávamos num sítio que não tinha nem açude e não tinha cacimbão, poço artesiano, não tinha nada, né? A gente tomava água de uma cacimba furada no leito de um rio, e à medida que a seca ia aumentando, em 58, a cacimba ia sendo aprofundada. No final do ano, a cacimba já tinha assim 3 ou 4 metros de profundidade, e a gente tirava uma cuia d'água e esperava 15 minutos que jorrasse outra cuia d'água, e naquele período a gente ficava brigando com as abelhas de arapuá, de capuchu, de enxu, de jandaíra, que também tinham sede e também queria água. Diante dessa situação... Levou muita ferroada? Sim, sem dúvida. Diante dessa situação, meu pai teve que mudar, voltar para Caeira, que tinha um grande açude, como tem até hoje, fugindo da seca. Agora, o incrível é que na noite da mudança, caiu uma grande chuva lá, no sítio em que a gente morava. A gente estava carregando os cacarecos na cabeça para botar na beira da estrada para pegar o carro que vinha, ia trazer a mudança, e a gente fez essa mudança se atolando, atravessando riacho com água e tudo mais. Imagina um sacrifício, né? Pois é. E isso foi marcante, né? E o que marcou também foi a luzinha lá da igreja, né? Que a gente, quando a gente vinha
trazendo os cacarecos na cabeça para botar na beira deixada, e via lá a luzinha da cidade acesa, que a gente morava a cerca de 3 quilômetros distante do sítio, né? Então essa imagem ficou gravada, né? A gente se atolando, a gente fugindo da seca, porém se atolando na chuva que dera, na madrugada, e a luzinha lá de despedida, lá da nossa querida São José da Lagoa Tapara. No meio desse sacrifício todo tinha algo meio poético, né? A lama, a luzinha, a recordação. Sim, né? isso foram imagens que ficaram gravadas até hoje, que eu vou levar para o túmulo com certeza. Quando Chagas Amaro veio de fato morar na zona urbana de Cajazeiras, vocês residiram aonde? Sim, primeiramente dizer o seguinte, quando a gente chegou lá na Caeira, ninguém estudava na rua, mas como eu já tinha aprendido a ler, eu pedi a meu pai para estudar, para vir estudar numa escola na rua. Ele disse, mas meu filho, você é o mais velho e eu preciso do seu trabalho. Mas aí com jeitinho eu o convenci, o pacto foi esse. Escola de manhã para meio-dia, roça de meio-dia para tarde e o estudo à noite na sombra da lamparina, porque na época não tinha energia elétrica na Caeira. Você começou a estudar tarde, não foi? Comecei a estudar com 10 anos de idade. 10 anos de 10 anos de idade e comecei na cartilha. Né? Só que aí, eu só passei 2 semanas na cartilha, e como eu lia muito bem, aí a professora disse, olha, chamou a diretora e disse, esse menino, ele lê corretamente, agora o problema é que ele não sabe escrever. Mas vamos botar ele no primeiro ano. Aí eu fiz cartilha primeiro ano num ano só. Já recuperei um pouco, né? E fiz o segundo e o terceiro também num ano só. Naquela época era permitido, né? Uhum. Então recuperei um pouco o tempo perdido. Mas aí o que eu ia dizendo é que quando eu comecei a estudar, vinha eu apenas somente. Depois veio o Bosco, com 8 anos de idade, e no primeiro ano, só nós dois. No ano seguinte, os outros pais de família foram vendo o exemplo que a gente estava dando, começaram a botar o filho mais velho. 3 anos depois, já vinham da Caeira para estudar na rua, 25 menino e menina, deu muita confusão, muita cabeça lascada, muita briga, muita intriga e muita peia também. Você apanhou, deu mais ou apanhou mais? Não, apanhei, era peia de pai, porque a gente brigava lá durante o caminho, aí os pais tomavam conhecimento, aí tome peia na gente. Peia. Eu fui criado debaixo de peia. Eu apanhei com 15 anos de idade. Uma pisa no domingo, outra no outra, porque meu pai não dispensava nada. Né? Era um homem severo? Severíssimo, né? Meu pai nos criou dentro do rigor da época, né? Severo e cruel ou só severo? Eu acho que até com todo o respeito que eu tenho por ele, com muito carinho, um pouco de crueldade. Por exemplo, ele bateu na minha irmã. Ele bateu na minha irmã numa sexta-feira da Paixão, porque ela botou um joá maduro na boca e Bosco Amaro foi enredar. Disse, pai, Helena quebrou o jejum, porque a gente jejuava a partir dos 7 anos de idade, mas era jejum para valer. Era apenas um golezinho de café e só ia almoçar ao meio-dia. E era na época de inverno, a Semana Santa é na época de inverno, um pé de joá no terreiro da cozinha, cheio de joá maduro no chão, e a Helena, por esquecimento, pôs um joá maduro na boca e por conta disso apanhou em plena sexta-feira da Paixão. Nossa. E sua mãe, como era a relação com sua mãe? Minha mãe era muito menos severa do que o nosso pai, né? Mas também nos exemplava, né? Ela não concordava com muita coisa, com as exigências do meu pai com relação a gente, mas também nos castigava quando era preciso, né? Era uma santa mulher, né? Ela corria atrás da gente com cabo de vassoura na mão, a gente botava as 2 mãos na cabeça, quando ela baixava o cabo de vassoura, a gente fechava a mão e puxava o cabo de vassoura da mão dela, ela ficava para não viver. Sim, aí a gente morou na Caeira de 59 a 65, aí como tinha as nossas irmãs pequenas, né? Julinha, Neuzinha e Jossério e Batista. Jossério, né? Porque Batista aí não tinha idade de escola, não. Aí o pai resolveu vir para a rua para dar oportunidade também aos pequenos, já que a gente estudava vindo da Caeira a pé todos os dias. Naquela época não tinha nem transporte escolar, nem tinha merenda escolar. Você saía de casa com um cafezinho da manhã, café preto com batata doce, ou beiju de milho, não era beiju de mandioca, beiju de milho. Com café e só ia comer 12, 15, 12 e meia quando chegava em casa. Aí descansava um pouquinho, nós os homens, 15 minutos e ia para a roça, até as 5 da tarde. E de noite, como eu disse, preparava as liçõezinhas na sombra da lamparina. O início de vida bastante corrido e sofrido também, né? Com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Foi um negócio impressionante. Eu costumo dizer, Caliel, que na vida da gente, na casa do meu pai, ocorreu um verdadeiro milagre. Porque meu pai, com essa pobreza extrema, muito pobre,
Toda a vida morou em terras alheias, nunca teve um pedacinho de terra para cultivar milho e feijão, sempre pagava renda ao dono da terra, mas mesmo assim, dos 8 filhos que ele teve, ele conseguiu formar 7. 7 dos meus irmãos têm curso superior. Apenas uma irmã mais velha, que é encostada a mim, essa priorizou o casamento e por isso ela não estudou. Mas em compensação, como ela foi a primeira a casar e casou muito nova, deu uma neta para o meu pai e essa neta nós formamos. A primeira neta nós formamos em enfermagem. É uma criatura muito boa que está ajudando a mãe dela e ajudando a todos nós. Haja vista que o filho de Bosco Amaro e minha filha estudam no apartamento dela, de propriedade dela em João Pessoa. Muito bom, que bênção. Chagas, vocês vieram para a zona urbana, automaticamente... Aí nós fomos morar lá na Mariana de Abreu, em frente a seu Saora. Em frente a Saora, mais ou menos ali, em frente a uma antiga sede da banda de música Santa Cecília. Quando vocês vieram para a zona urbana, uma nova realidade de vida. Como foi para sobreviver? Você, por ser o filho mais velho, assumiu essa responsabilidade de ir em busca de um emprego para ajudar dentro de casa? Teve essa responsabilidade sobre você na época? Por incrível que pareça, o meu primeiro emprego foi exatamente na Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras, quando ela entrou no ar, ainda em fase de experiência. Eu comecei a trabalhar na Rádio Alto Piranhas, a rádio ainda em fase de experiência. Quantos anos você tinha na época? Na época eu tinha 17. 17 anos? 17 anos. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, foi na Rádio Alto Piranhas. Eu tenho a minha carteirinha, a primeira carteirinha, aquela carteirinha que a gente recebe lá. Sabe o que botaram? Porque na verdade eu era o bedel, eu era o menino de recado lá. Mas aí... acho que ou por desconhecimento ou por achar a palavra bedel não muito bonita, botaram auxiliar de portaria. Auxiliar de portaria. E essa carteirinha foi assinada pelo padre, o então padre na época, José Loureiro Lopes, padre Loureiro, que hoje mora em João Pessoa e foi reitor do UNIP. Por que você foi diretamente para o rádio? Oportunidade, a paixão que surgiu em você? Deixa eu lhe explicar por quê. Porque também em frente morava o Monsenhor Vicente de Freitas, que era diretor da rádio. E foi o Monsenhor Vicente que me levou para o rádio, como levou também meu pai e minha mãe. Pouca gente sabe disso. Fala de Chaga Amaro, de Bosco Amaro, de Edmundo, também no rádio? mas meu pai e minha mãe também foram funcionários de carteira assinada da Rádio Alto Piranhas. Meu pai trabalhava no transmissor e minha mãe era digamos, na linguagem da época, era zeladora da rádio. Hoje seria auxiliar de serviços gerais. Né? Nossa, Natália que não sabia, viu? Pois é. Aí começou... Sim, aí comecei como... Paralelamente estudava também? Sim, estudando. Com 17 anos, na época que eu comecei no rádio, eu fazia o primeiro ano científico. Estudava à noite no Colégio Diocesano Padre Rolim. Eu já conheci o Monsenhor Vicente, porque quando eu comecei a fazer o ginásio, ele era o diretor. Aliás, eu comecei antes do ginásio, né? Porque eu estudei no Abrigo Dom Bosco, fiz o 4º ano e a admissão no Abrigo Dom Bosco. E ele era o diretor. Aquela parte de baixo do Colégio Diocesano Padre Rolim, onde hoje tem o projeto missionário do Padre Gervásio, né? Ali era o Abrigo Dom Bosco, desde a época dos Salesianos. Ou o Oratório de Padosias. Muito bem. Chegou a estudar no estadual também? Não, nunca estudei no estadual. Não, estudei. Estudou no estadual? Estudei. Quando eu comecei no ginásio do Colégio Diocesano, o colégio estadual não existia. Então eu fiz a primeira e a segunda série no Colégio Diocesano, mas aí eu não tinha dinheiro para pagar o colégio. Meu pai fez um acordo com o Monsenhor Vicente o seguinte, isso no 2º ano, porque no primeiro ano, ginasial, eu tive uma bolsa dada pela prefeitura. Mas no segundo ano, eu perdi a bolsa, perdi a bolsa porque o candidato apoiado por Otacílio Jurema perdeu, o candidato que ganhou, a gente tinha votado, meus pais tinham votado em Acácio Braga, então perdemos a bolsa, né? Eu perdi a bolsa. E aí meu pai fez um acordo com o Monsenhor Vicente, olha, ele vai estudar aí, no final do ano, quando eu vender o algodão, prestar contas à fazenda, vender o algodão, eu pago a mensalidade do colégio. O acordo foi feito, mas todo mês... Todo final de mês, quando o padre saía de classe em classe cobrando os inadimplentes, citava meu nome. Aí eu ia lá, Monsenhor, na época não era Monsenhor, não, era padre. Padre Vicente, eu sou aquele menino lá do sítio que meu pai fez o acordo para pagar só... tá bem, para pagar só no final do ano. Tudo bem, mas quando era no outro mês, que ele saía na classe para cobrar os inadimplentes, citava meu nome de novo, né? Nossa. Aí, resultado, quando eu terminei a segunda série ginasial nesse sufoco, graças a Deus o colégio estadual tinha sido instalado
por João Agripino aqui em Cajazeiras, funcionando na Praça do Espim, no Dom Moisés Coelho. Aí eu fiz a 3ª série e a 4ª série ginasial e concluí o ginásio do Colégio Estadual de Cajazeiras no ano da graça de 1966. 66. Nesse corre-corre, estuda para aqui, estuda para acolá, vai trabalhar na Alto Piranhas. Na época ela era ali na Portal de Na Victor Jurema. Na Victor Jurema. Na Victor Jurema, onde era o Cine Teatro Apolo 11, onde hoje é o lar sacerdotal Dom Zacarias Olim de Moura. A Alto Piranhas foi ali? A Alto Piranhas funcionava ali. Ali funcionava a Alto Piranhas e funcionava ali o Cine Teatro Apolo 11. Lembra da história da bomba do Apolo 11? Lembro. Pois bem, olhar. Muito bem. Agora, o transmissor da rádio funcionava ali por trás do Colégio Diocesano Padre Rolim. Ali ao lado da Avenida Joca Claudino. Chagas, você vislumbrava o que futuramente para você? Você que veio do campo, da zona rural, passou por sacrifícios, por desafios, o que é que você esperava do seu futuro na época? Olha, primeiramente eu estudava porque eu tinha gosto, né? Eu fui muito aficionado de leitura. Eu esqueci de contar um episódio interessante. Em 58, eu fui caçaco com 10 anos de idade. O que é caçaco? Caçaco era o cidadão que trabalhava nas frentes de serviço que o governo criava em ano de seca. Então, em 58, eu não tinha idade para trabalhar, mas aí o governo federal, que era o presidente era Juscelino Kubitschek, permitiu que os pais alistassem também os filhos. Então eu acompanhei meu pai durante toda a emergência na estrada que ligava Curemas a São Gonçalo. A gente trabalhou na recuperação daquela estrada. Agora, o trabalho mais pesado que eu fazia era, à noite, ler literatura de cordel, que os caçacos, que chamavam os trabalhadores que trabalhavam na emergência, chamavam de caçaco, eles levavam. Então, toda a vida eu gostei de ler. Então, a perspectiva da escola era a questão da leitura. Foi estimulado pela sua mãe quando você era pequeno, né? Sim, estimulado por minha mãe. Veja bem, aí, quando eu entrei no colegial, filho de agricultor, a minha vontade era fazer agronomia. Mas para fazer agronomia, eu tinha que passar no vestibular e tinha que estudar fora em Areia, só tinha um curso de agronomia em Areia, era ligado ao UFPB. E aí, como eu não tive condições, terminei fazendo história, por orientação do padre Gualberto, que pagou a minha inscrição do vestibular, e quando eu passei no vestibular, me deu uma bolsa. Eu pagava apenas metade da mensalidade, porque eu não podia pagar mais do que isso, porque eu não ganhava nem o salário mínimo na Rádio Alto Piranhas, que eu ainda não tinha carteira assinada. Muito bem, você era o menino de recado, digamos assim, na Alto Piranhas. Era o menino de recado. Depois virei controlista, e aí surgiu a oportunidade de eu pegar no microfone para fazer. E eu comecei Programa musical? Não, para fazer esporte. Esporte. Fazia o programa Atualidades Esportivas com Zé Hilton Trajano, de saudosa memória, e aí era um detalhe interessante, porque o Zé Hilton era vascaíno, eu era flamenguista, e a gente fazia uma interação, né? Uma briga, no bom sentido do ar, que empolgava a região toda, né? A curso de História, você acabou fazendo, se apaixonou pelo curso? Eu me apaixonei. Toda a vida eu gostei de História. Agora, por que eu gostei de História? Porque eu tive uma professora de História, na primeira série ginasial, História do Brasil, que ainda hoje está viva, e hoje, acho que ela está aposentada, ela trabalhou até um dia desse na Secretaria do Colégio Estadual, chamava-se Francineto Moreira. Francineto Moreira exigia muito dos alunos, e então ela foi, na verdade, a grande impulsionadora que me fez gostar realmente de História, se bem que quando eu optei por História, foi também por orientação do padre Gualberto. Ele disse, quem termina História, pode ensinar o SPB e Educação Moral e Cívica, que são disciplinas que não existem mais, quer dizer, você tem um campo de trabalho maior do que Geografia, que eu fiquei na dúvida entre História e Geografia. Mas eu queria contar para você a história do microfone, que eu comecei como controlista e depois fui ser locutor vinculado ao esporte. Nós fomos transmitir a missa do centenário da paróquia de Conceição. E Dom Zacarias levou todo o clero, que ele pôde levar, todos os padres da diocese, porque o padre lá de Conceição na época, ele tinha surgido uma denúncia contra ele, que ele tinha aliciado, assediado uma secretária que trabalhava na igreja, né? Então o padre estava vivendo um momento de um baixo astral. E como Dom Zacarias queria dar um moral para o padre, eu não vou citar o nome dele, quem era, aí levou o maior número de padres possível para a festa do centenário da paróquia de Conceição. E lá para as tantas, a missa era campal, no adro da igreja, né? A praça atupetada de gente. Zé Hilton Trajano falou um bom pedaço e passou o microfone para mim. Aí olha a pérola que eu soltei.
Meus amigos, são milhares de torcedores participando dessa grande festa. Aí Zé me deu uma cotovelada, né? Aí eu parei, aí notei a mancada. Aí fui tentar remediar. Torcedores dessa grande festa, torcedores de Nossa Senhora da Conceição, torcedora disso, daquilo. Quando terminou a missa, o padre Gervásio, que sempre foi muito crítico, olhou para mim e disse: a emenda ficou pior do que o soneto. De tanto repetir torcedor, todo mundo percebeu a mancada que você deu. É verdade. Foi uma de suas mancadas. Teve mais alguma outra? Ah, teve muitas. Eu sempre gosto de perguntar ao pessoal que trabalha em imprensa algumas mancadas que eles cometeram no começo da carreira. Essa aí foi a primeira, mas foram várias. Você lembra de alguma outra Antes dessa ocorreu uma interessante, né? Você sabe que a grande frustração do controlista, o sonoplasta, é não ser locutor. Porque o pessoal chegava na rádio, quem é o locutor fulano de tal, quem é Caliel, quem é Almaí, quem é Zé Hilton, só perguntava pelos locutores e os sonoplastas, coitados, humilhados. Quando foi um dia de domingo à noite, eu era controlista, o locutor do horário faltou. Terminou a missa na Igreja Catedral, terminava 8 horas da manhã, a missa era celebrada pela Rádio Alto Piranhas e era rezada por Dom Zacarias. Aí Padre Loureiro, que era o diretor da rádio, foi lá e disse: olha, Chagas, ele ficou comigo mais ou menos até 8h30, quase perto de 9 horas. Olha, eu vou embora, eu vou para o seminário, quando der 10h30, você tira a rádio do ar, fecha as portas direitinho, apaga as luzes, entendeu? Que eu vou pegar o locutor do horário, que eu não me lembro mais que era, e vou aplicar uma suspensão nele. Aí eu disse: é hoje que eu vou falar. Aí a característica de abertura e encerramento da Rádio Alto Piranhas era a música Luar do Sertão, cantada pelo Coral do Carmo do Recife, que foi um presente de Dr. João de Deus Quirino. A música era No Ar, ou Gente ou Não, Luar. Você conhece, né? Conheço. Muito bem. Aí quando deu 10h25, a gente saiu do ar 10h30. Aí eu botei a característica de encerramento, tirei os pés do sapato, abri a chave do microfone, né? Aí saí de pontinho de pé do controle e rodei para a cabine. Aí, em Cajazeiras, pontualmente, 22h30, ao som deste prefixo musical, isso era moda antiga, né? Ao som deste prefixo musical, retira-se do ar a ZYJ29, Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Aí fiz aqueles efeitos normais, aí veio o momento do desastre, né? Despede-se de você, prezado ouvinte, e na sonoplastia Chagas Amaro, ao microfone Chagas Amaro. Aí corri e voltei, baixei a chave, aumentei o som, aí o telefone tocou. Era o Padre Loureiro. Ô, seu nego sem vergonha, como é que você pode estar em 2 horas, em 2 lugares ao mesmo tempo? Estamos conversando com Chagas Amaro no programa Interview da sua TV Diário do Sertão. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre essas experiências de Chagas na radiofonia aqui na cidade de Cajazeiras. Daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. Folha VIP de Cajazeiras. blogdofurão.com. radarpb.net. pbemfoco.com.br e canalnoite.com.br. Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Pegue seu par, comadre, pegue seu par, compadre, e venha para o São João apaixonado do Lojão Rio do Peixe. Rack para TV, apenas R$ 94,90. Ventilador Britânia, apenas R$ 59,90. Câmera Samsung 14 megapixels, apenas 12 vezes de R$ 25,90.
São João, paixão e promoção tem tudo a ver com Lojão. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos. Em modernas instalações. Na João Rodrigues Alves 399. Antiga Robecol. Cajazeiras. Telefones 3531-3235. 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje batendo um papo com o historiador, professor e radialista Chagas Amaro. Chagas, quando você terminou o curso de História, era FAFIC a época, né? Era na FAFIC. Como é que foi? Você já saiu, foi lecionar? Como é que se deu a sua carreira profissional após o término do curso de História? Nós concluímos o curso de História em dezembro de 74. Dezembro de 73. Em dezembro de 73 concluímos o curso de História, que era 4 anos. Antes eu já havia tido uma experiência como professor. A convite do Dr. José Derville Araruna, de saudosa memória, ele era diretor do colégio Hildebrando Leal, era um colégio da rede cenecista, né? Eu ainda era acadêmico de História, e comecei a dar umas aulas lá no Hildebrando Leal, que funcionava, na época, no Grupo Escolar Costa e Silva, lá no Jardim Oasis. Em seguida, o deputado Edmir Tavares, era deputado estadual, conseguiu um contrato provisório no Estado, né? E eu fui contratado para dar aula, pago pelo Estado, mas fui colocado à disposição do Colégio Diocesano Padre Rolim. Essas aí foram as minhas primeiras atividades como professor. Quando eu terminei a faculdade, no ano seguinte, eu terminei em dezembro de 73, no início de 74, nós fomos para o Maranhão para dar aula numa faculdade recém-fundada, que era a Faculdade de Educação de Imperatriz. Só que houve um problema político lá, e a faculdade, que era para começar em fevereiro ou março, foi começar apenas no mês de outubro. Aí nós ficamos dando aula lá em 2 colégios. Escola Técnica de Comércio de Imperatriz, era uma escola que tinha naquela época, foi a maior escola que eu conheci. Tinha 28 salas de aula, funcionava manhã, tarde e noite. Era do juiz de direito da cidade, que depois de aposentado, entrou na política e chegou a ser prefeito de Imperatriz e vice-governador do Maranhão. Esse cidadão faleceu o ano passado, o nome dele era José de Ribamar Fiquene, doutor Fiquene. Pois bem, depois, além da Escola Técnica de Comércio de Imperatriz, dei aula também no Complexo Escolar Mourão Rangel,
que era uma escola do Estado lá em Imperatriz. E aí depois dei 2 anos de aula na Faculdade de Educação, 75 e 76. Foi o meu início como professor de ensino superior. Aí então recebi um convite do padre Gualberto para retornar a Cajazeiras e assumir a cadeira de Antropologia no curso de História. E para ser vice-diretor do Colégio Diocesano Padre Olim, o colégio onde eu tinha estudado e onde eu tinha me iniciado como professor. Eu acho que foi um prazer muito grande para você à época. Você vindo da zona rural, passando por dificuldades e galgar degraus importantes assim, profissionalmente, acho que foi uma recompensa gratificante. Foi, na verdade, um grande milagre de Deus. Como eu disse agora há pouco, no começo da entrevista, meu pai, um cidadão apenas alfabetizado, nunca pisou em escola. Minha mãe teve 2 ou 3 anos só de escola, não tinha nem o primário completo. Filho de agricultor sem terra, chegar, na verdade, aonde chegamos, foi uma bênção de Deus. Claro, teve o nosso esforço tal, mas foi, na verdade, uma grande bênção de Deus, né? Realmente foi uma vitória completa. Chagas Amaro também já foi vereador aqui na cidade de Cajazeiras. Como foi que começou essa paixão, esse interesse seu, professor, formado em História, dando os primeiros passos na radiofonia, e de repente resolve ir para o caminho da política? O que lhe inspirou a querer ser político? Bom, como professor de História, a gente... eu tinha estudado também Sociologia na faculdade, fui professor de Antropologia. Era muito natural que houvesse assim, um certo interesse pela política. Mas mais ainda, meus pais gostavam de política. Minha mãe, principalmente, ela era uma apaixonada na política. Só que enquanto eu estava no Maranhão, Bosco Amaro, que também tinha feito política estudantil, chegou a ser presidente do Centro Cívico Olavo Bilac mais de uma vez, Bosco Amaro resolveu disputar entrar na política partidária e foi eleito vereador. Quando eu retornei de Imperatriz, ele estava no exercício do primeiro mandato, disputou um segundo mandato e elegeu. Na terceira reeleição, ele não conseguiu se eleger. Aí abandonou a política. Na eleição seguinte, Edmundo Amaro disse: é a minha vez. Entrou e disputou, perdeu. Bom, a essa altura eu fazia política universitária. Tinha sido eleito vice-diretor do Centro de Formação de Professores e depois fui eleito diretor. Passei 8 anos na administração da universidade aqui em Cajazeiras. Eu tinha concluído o mandato de diretor. Bosco tinha perdido a reeleição, mas tirando boa votação. Edmundo não se elegeu, mas tirou também uma boa votação, quase 300 votos. E aí, Bosco Amaro disse: Chagas, eu acho que agora é sua vez. Não vamos dar essa votação que a gente tem aí para ninguém não, porque naquela altura o atual vereador Marcos Barros estava assediando para levar o apoio da família. E a gente estava tendendo, naquela época, a votar em Marcos Barros. Mas aí Bosco Amaro me incentivou e eu resolvi disputar o primeiro mandato. Na época eu tinha sido do MDB e depois tinha saído do MDB por orientação do próprio presidente do partido aqui, que era o doutor Zé Leite, para fundar o PSDB. Fundei o PSDB, eu era presidente do diretório do PSDB, e aí aconteceu o seguinte: Deusdedito era filiado ao PSDB, o médico Deusdedito Leitão, e foi convidado para ser o vice de Vitoriano numa das eleições que Vitoriano disputou. Aliás, a primeira eleição que ele disputou depois de ter exercido o mandato de prefeito. Mas eu tinha maioria no diretório e eu tinha me comprometido com o padre Francivaldo. O padre Francivaldo tinha sido lançado candidato a prefeito por Zé Filho, né? Até lançou o slogan: e aí, compadre? Tá compadre? Compadre? Então eu tinha dado a palavra que o PSDB apoiaria o padre Francivaldo. Mas aí eu estava na Semana Santa, na casa de um amigo meu, na cidade de Baixio, no Ceará, quando chegaram lá Vitoriano, Deusdedito Leitão e Walter Cartacho. Aí foram lá para me convencer a apoiar a candidatura de Detinho como vice, levar o PSDB para a coligação com o Vitoriano, com o Detinho sendo vice. E na oportunidade me fizeram o convite para ser candidato a vereador, com o Detinho, inclusive, assumindo o compromisso de ajudar na minha reeleição, como de fato ajudou. A gente perdeu a eleição para prefeito, Vitoriano, infelizmente, não ganhou, perdeu a eleição. Uma minoria pequena para o doutor Epitácio, mas eu consegui me eleger vereador na época com 784 votos.
O prefeito foi Epitácio. Passei 4 anos na oposição, fazendo oposição a Epitácio. Na eleição seguinte, Zerinho se elegeu prefeito, derrotando Epitácio. E eu me reelegi vereador com 737 votos. Passei 4 anos na oposição, fazendo oposição ao prefeito Zerinho. Na eleição seguinte, o prefeito já era Carlos Antônio. E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu que Carlos Antônio, no mandato dele, havia criado a taxa da iluminação pública. Na Câmara Municipal, eu e o vereador Severino Dantas fomos radicalmente contra, fizemos uma série de pronunciamentos, criamos um clima aqui na cidade tão grande contra a taxa da luz, que inclusive, essa foi a primeira campanha de Léo Abreu, né? Que inclusive nós fizemos uma passeata muito grande, né? A passeata contra a taxa de luz, né? Os carros todos com o papelzinho da luz colado e tal. E aquilo ali me deu uma votação extraordinária. A minha, Severino. Severino foi reeleito vereador com 1.326 votos. E eu saltei dos 737 para 1.029. Foram 3 mandatos consecutivos como vereador. No quarto mandato, eu não consegui me eleger. Foi quando Léo Abreu se elegeu prefeito. Eu fiquei na primeira suplência com 844 votos. E agora, nessa outra eleição que disputei, que eu acredito seja a última, né? Eu não pretendo mais disputar mandato eletivo em Cajazeiras, não fiquei mais na primeira suplência, fiquei na segunda, quer dizer, perdi 2 eleições seguidas e estou entendendo o recado do eleitor. O eleitor está me mandando para casa, o eleitor está mandando eu me aposentar da política. É essa a interpretação que você tem? É essa a interpretação que eu tenho, porque eu não não pretendo mais disputar mandato eletivo. É difícil fazer política hoje, Chagas? Difícil. Você que vem acompanhando aí ao longo do tempo, não, a experiência, dificílimo. Chegar tempos atuais, o que é que está dificultando, por exemplo, hoje, a que o povo compreende realmente quem deve colocar, por exemplo, numa Câmara Municipal? O pessoal está botando por competência, na sua opinião, está colocando por competência ou por interesses? O que é que está prevalecendo hoje dentro da política? Deixa eu lhe explicar. Na minha primeira eleição, meu caro Caliel, eu devo ter tirado algo em torno de 600 votos que não me custaram nada. Foram votos de amigos, votos de ex-alunos, voto de um segmento da classe média de Cajazeiras que queria votar numa pessoa que tivesse curso superior e tal. Foi um reconhecimento ao meu trabalho como professor, como dirigente universitário. Na eleição seguinte, essa votação, a chamada votação gratuita, diminuiu, deve ter caído para 400, por isso a votação também caiu. Na terceira votação, esse movimento contra a taxa da luz me deu uma força muito grande, eu tirei 1.029 votos, mas aí, na quarta eleição, eu devo ter tirado apenas uma votação bem menor, assim, dos amigos, essa voto de reconhecimento, de qualidade, talvez uns 300 votos, e nessa última deve ter ficado aí abaixo de 100 votos. Ou seja, você, para se eleger hoje vereador em Cajazeiras, você precisa gastar 1 tonelada de dinheiro. E isso é algo que contraria praticamente o meu ideário político, né? Primeiro, eu não disponho de situação financeira suficiente que me permita gastar 50, 60, 70 mil reais, 100 mil reais numa campanha política. Não disponho disso. E depois, eu não entendo que política tem que ser dessa maneira. Meu pai votou até a eleição passada, vai continuar votando, apesar de não ser obrigado, como minha mãe também, que faleceu aos 87 anos de idade e votou o tempo todo. Meu pai nunca trocou o voto dele por um par de sandália, por uma receita, por um óculos, por um medicamento. Ele sempre quis ter a liberdade de votar. Infelizmente isso está desaparecendo. Agora é a política do toma lá, dá cá. O pessoal não vota mais por reconhecimento, não vota ideologicamente, vota, na verdade, com quem lhe der alguma coisa. Entendeu? E aí, isso para mim é compra de voto. E aí eu me considero fora da política por conta disso, porque cada vez mais a tendência é aprofundar isso. Sempre quando tem uma oportunidade de pegar um político, uma pessoa que entenda de política, analisa a política, como você faz, eu sempre gosto de fazer uma pergunta que já é uma pergunta já tradicional. Quem corrompe quem? É o político que corrompe o povo ou o povo que corrompe o político? É o político que corrompe o povo. Mas será que o político não esteja dando ao povo aquilo que o povo quer? Sim. Ou está esperando?
Se ele não fizer isso, será que ele consegue ser político? Mas o povo não consegue mudar essa realidade? O povo não devia esperar do político aquela migalha na época da eleição. O povo tem que esperar do político cumprir, que ele cumpra, na verdade, um bom mandato. Um mandato de acordo com as aspirações populares. Esse é o meu entendimento. Agora, é claro que o candidato, né, que tem ânsia de chegar lá, aliás, isso é porque hoje o vereador, meu caro Calhau, tem, na verdade, um bom salário. Você sabe que um vereador hoje na Câmara Municipal de Cajazeiras tem um salário bruto de R$6.000. Isso é um salário que pouca gente tem em Cajazeiras. Só para você ter uma ideia, eu vi aí algum tempo atrás, não faz muito tempo, eu vi um contra-cheque de um vereador, um militante da política, que ele tinha só de gratificação dada pelo Estado, dada pelo governador no contra-cheque dele, a gratificação dele era maior do que o salário de um médico, por exemplo, o salário de vitoriano. Aqui em Cajazeiras? Aqui em Cajazeiras. A gratificação que esse cidadão tinha no seu contra-cheque era maior do que o salário de vitoriano, que tinha na época 28 anos no Estado, como médico. Foi na época de vitoriano isso? Foi na época de vitoriano. Era situação ou oposição? Não foi na época de vitoriano, não foi agora. Agora? Há 3 anos atrás. Situação ou oposição? Era oposição. Não, mas esse é o que importa é que o salário de vitoriano era menor do que a gratificação que o vereador tinha no seu contra-cheque. Dá para você entender isso? Dá para entender? É difícil, né? É difícil. Entender essa distribuição, essa matemática aí. É difícil. Mas difícil. Isso aí é a maneira como se faz política hoje, não só na Paraíba, mas no Brasil como um todo. Com esse tipo de coisa. A malandragem, né? A malandragem. Você se recusa a ser malandro assim para subir? Não, eu só fiquei na política, Caliel. Eu sempre disse, eu permanecerei na política até o momento que eu não tenha que me violentar. Quer dizer, que eu não tenha que violentar os meus princípios, né? Na hora que para continuar na política tem que fazer isso, aí realmente não tinha mais como continuar. A maior vivência política de Chagas foi no PMDB, não é isso? Foi. Quantos anos no PMDB? Eu fiquei a vida toda no PMDB, com exceção de um pouco tempo que eu fui fundador do PSDB em Cajazeiras e primeiro presidente. Mas aí, interessante, eu fundei o PSDB a pedido aqui em Cajazeiras, a pedido do procurador da Prefeitura de Campina Grande, que era colega meu na universidade, ele lá em Campina Grande e eu aqui, e ele era procurador da Prefeitura de Campina Grande quando o Cássio era prefeito. E Cássio estava indo para o PSDB e tinha fundado o PSDB de Campina Grande, e o professor Rômulo de Araújo Lima, esse é o nome dele, ele me sugeriu fundar o PSDB de Cajazeiras. Aí eu combinei com o doutor Zé Leite, já que eu era do PMDB, era secretário do partido. Ele disse, é bom mesmo que a gente funde esse partido, é bom que fique nas mãos do nosso grupo. Aí eu fundei o PSDB. Só que depois o PSDB rompe com o PMDB, Cássio rompeu com o PMDB, aí eu preferi voltar para o PMDB, a continuar no PSDB, agora comandado no Estado por Cássio Cunha Lima. Né? Me deu uma noção de tempo. Quanto tempo? São uns 10 anos no PMDB? No PMDB eu devo ter passado algo em torno de 20 anos. 20 anos. Agora eu vou entrar no assunto atual. Eu estou sabendo que você quer chegar lá. Com certeza. Essa preocupação com o tempo que eu fiquei no PMDB é para questionar a saída. Óbvio, com certeza. Você passou tanto tempo no PMDB, né? Você marcou história, participou de decisões dentro do PMDB. Fui o único vereador do PMDB na Câmara de Cajazeiras nos últimos tempos. Aí de uma hora para outra você resolve sair do PMDB quando ninguém esperava isso e resolve se filiar no PEN, torna-se o líder do PEN aqui na cidade de Cajazeiras, um partido hoje que é da base do deputado Zé Aldemir e do atual presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo Marcelo. O que levou Chagas Amaro a sair do PMDB? Descontentamento? Falta de atenção com Chagas Amaro? Olha, como eu disse, eu perdi as 2 últimas eleições pelo PMDB. Na penúltima eleição fiquei na primeira suplência e na última eleição fiquei na segunda suplência. Nessa última eleição, inclusive, eu fui o único candidato do partido. Eu acho o PMDB aqui em Cajazeiras, ele totalmente desassistido pelo PMDB do Estado. Você tem uma ideia? Os partidos têm um recurso que é o chamado recurso do fundo partidário. Como é que você chega num colégio eleitoral como Cajazeiras, que é o 7º maior colégio eleitoral do Estado, você tem um candidato, o partido só tem um candidato, e ninguém do partido a nível de Estado dá ajuda nenhuma a esse candidato. Ajuda com
1 milheiro de santinho que custava R$100, isso o partido não deu. Ninguém do partido deu, nem o partido oficialmente, como instituição, nem ninguém vinculado ao partido. Quer dizer, então eu entendi outra coisa. As lideranças maiores do partido abandonaram. O PMDB não tem quadros. O quadro que o PMDB tem hoje, em Cajazeiras, era o vice-candidato a vice-prefeito, Adjamilton Pereira, que nunca foi PMDBista, entrou no ano passado para disputar a eleição no PMDB, ele não era do PMDB, Anchieta, José Aldísio, Chiquinho de Moisés, esse era o PMDB de Cajazeiras. Chaga Amaro, Bosco Amaro, que ainda era do partido e tal. Então o partido não tinha e não tem perspectiva nenhuma. Por isso e depois já de perder as duas, eu disse, eu vou abandonar a política. Eu estava disposto a não permanecer mais. Esse descontentamento se levou para a cúpula do PMDB, tanto a nível municipal como estadual? Por essa falta de atenção? Coloquei mais de uma vez e cobrei atenções. E não foi dada? E não foi dada. Cobrei, inclusive, de Zé Maranhão, que era o líder maior do partido, e fomos ignorados solenemente. Aí eu digo, bom, então eu vou deixar a política. Eu estava propenso a sair do partido e não ingressar mais em nenhum partido, ficar totalmente fora de política, né? Você conversou com as lideranças sobre isso, sobre essa decisão? Não Você preparava, disse, olha, estou saindo do partido, de repente eu vou sair, não encontrei? Não. Ou todo mundo foi pego de surpresa? Mas a única pessoa que estava mais ou menos sabendo que eu poderia sair era o ex-presidente Anchieta, né? Anchieta. E mais ninguém. Na verdade, foi surpresa para muita gente. Quando você saiu, você foi procurado? Não sai do partido, não. Não, fui procurado. Algumas pessoas me procuraram por telefone e tal, para rever a posição. Mas aí é o seguinte, como eu tinha pensado em deixar a política de toda e qualquer natureza, então, aí o deputado Zé Aldemir fazia tempo que ele insistia comigo para eu votar com ele, né? Toda eleição, e aí, vou contar com você, porque meus irmãos já votavam com o Zé Aldemir. Bosco Amaro e Edmundo Amaro já são eleitores de Zé Aldemir há muito tempo, né? E Zé Aldemir sempre me convidava, me cantava, me pediu o voto, e nunca teve. Eu digo, quer saber de uma coisa, como eu estou deixando o partido, e ele me ofereceu a presidência da comissão, olha, eu sou o presidente, mas se você vier, a presidência vai ser para você. Eu digo, não, mas eu não estou fazendo questão da presidência do PEN, de nenhum cargo, não, mas você vai ser o presidente do PEN. Aí, de qualquer forma, foi assim, um estímulo para que eu adiasse esse projeto de deixar a política partidária definitivamente. Você tem ressentimentos de não ao longo da contribuição que você deu ao PMDB de Cajazeiras e não terem dado a oportunidade de você ser presidente do PMDB? Você guarda esse ressentimento? Não, pelo contrário. Foi me oferecido mais uma vez a presidência do partido. E você não quis? Eu que não quis. Por quê? Não, eu não quis porque eu achava o seguinte, né? Como eu já era vereador, estava no exercício de vereador, eu não quis acumular. Como vereador, já era o líder do partido na Câmara Municipal. Aí nunca quis acumular a presidência, né? Na verdade, eu fiquei um tanto quanto desgostoso, porque eu acho que eu passei 12 anos como vereador na oposição. Quando eu cheguei ao poder, para ser poder, infelizmente não me elegi vereador, fiquei na primeira suplência. E eu achei que eu não tive um tratamento à altura, né, da contribuição que eu havia dado ao partido, né? Talvez tenha sido jogos de interesses pessoais dentro do PMDB? Que não tenha valorizado o seu trabalho, a sua contribuição, a sua história como político? Não foi nem jogo de interesses pessoais dentro do partido, até porque o partido não chegou ao poder, o PMDB não chegou ao poder, chegou, na verdade, dentro de uma coligação. Por exemplo, quando Léo Abreu foi eleito prefeito de Cajazeiras, ele não era do PMDB, ele era do PSB. Ele era do PSB. O PMDB era coligado, né? Mas eu acho que não houve, na verdade, para comigo, e para com o PMDB de um modo geral, não houve um tratamento que estimulasse a gente a continuar dentro do partido. Ficou, na verdade, algum ressentimento, alguma mágoa, né? De minha parte, como ficou agora também, quando eu deixei o partido. Né? Vitoriano lhe procurou depois disso? Porque até então você PMDB provavelmente deve estar apoiando o Vitoriano para a reeleição e perde você, que é uma liderança expressiva dentro da política, principalmente na parte mais tradicional. Vitoriano chegou a lhe procurar
Porque chegou a informação que o Vitorino parece que não gostou muito, ficou descontente, recebeu algumas críticas. É normal, né? Ninguém quer perder, né? Eu votei em Vitoriano 9 eleições consecutivas. Eu votei 4 vezes em Vitoriano como candidato a prefeito de Cajazeiras, votei 4 vezes em Vitoriano para deputado estadual e votei 1 vez em Vitoriano para deputado federal. Foram 9 votos em 9 eleições diferentes. Ainda votei 2 vezes em Léo Abreu, como candidato a prefeito, que é como se estivesse votando no próprio Vitoriano, né? É claro que ninguém gosta de perder. Ele foi surpreendido, talvez ele não acreditasse que eu pudesse deixar o partido, né? E aí ele ficou, certamente, com um pouco de mágoa, com um pouco de decepção. Mas isso é coisa natural, né? Decepção é o que a gente mais tem em política. Ele já teve várias, eu tive várias, e todos têm. Você teve decepções com o Vitoriano? Ou tem decepções com o Vitoriano? Não, eu costumo dizer, meu caro Calil, apesar de ter tido essa militância política, né, ter disputado 5 eleições em Cajazeiras, eu lhe digo o seguinte, eu digo isso, já disse isso no rádio, estou dizendo agora na televisão, eu repito isso em toda parte. Se você não quer ter decepção com político, não se aproxime muito deles. Quando você se aproxima muito de político, você só tem decepção. Mas você cria uma expectativa e essa expectativa nem sempre se concretiza. Aí você se decepciona. Todo mundo que está na política tem decepção. Teve, tem e terá decepção. Você acha, os eleitores são fiéis a você, que vota, eu acredito que é um voto mais consciente, alunos, professores, essa sua mudança de PMDB para o PEN, do deputado José Aldemir, pode talvez travar um projeto seu para as eleições municipais vindouras? Não, veja bem, eu só mudei de partido, porque como eu já deixei bem claro, não é mais meu propósito disputar nenhuma eleição em Cajazeiras. Mas se for chamado? Você como presidente do PEN? Nem sendo chamado. Eu estou na comissão provisória do PEN, não sei se vou ficar na presidência do diretório definitivo, por enquanto é uma comissão provisória, né? Para depois organizar o diretório. Não, eu posso estimular, incentivar a que o PEN tenha um número X de candidatos a vereadores, né? Vamos filiar pessoas que queiram, que pensem e que queiram disputar um mandato, mas não é mais o meu propósito disputar mandato eletivo em Cajazeiras. Mas se lhe oferecessem, o que faria com que você mudasse de ideia? E voltasse a ser candidato a vereador? Não tem como. Tem alguma coisa que poderia fazer com que você mudasse de ideia? Não tem, sabe por quê? Porque, como eu disse para você, as eleições estão ficando cada vez mais muito difícil. É o poderio econômico que dita as normas. Esse poderio econômico eu não tenho. E se tivesse também, talvez não fizesse uso, porque fazer política como vem se fazendo ultimamente, com todo mundo votando, querendo votar em troca de alguma coisa, ou seja, se caracterizando isso como compra de voto, isso na verdade, terminando na verdade, ferindo os meus princípios. Eu não acho que a gente tenha que votar em alguém em troca de alguma coisa. Você tem que votar num candidato pela competência do candidato, pela capacidade que ele tenha de lhe representar, se a eleição for proporcional, ou de lhe governar, se for eleição majoritária. E nunca na troca de alguma coisa, né? Então, por conta disso, eu acho que não há mais espaço, pelo menos para quem pensa dessa maneira como eu penso, de continuar na política. Você entra dentro do PEN, ingressa dentro do PEN e, obviamente, fecha um compromisso de apoiar também a reeleição do deputado José Aldemir Meireles. Sim, não tenho nenhuma dúvida disso. Vou votar, vou defender, vou procurar as pessoas mais próximas de mim, os meus familiares, os meus amigos, aquele eleitorado fiel que eu tenho, né? Vou chegar para eles e vou colocar, e vou pedir o voto para o deputado José Aldemir, porque eu acho que é um voto bem dado, né? Esse rompimento de José Aldemir com o governador facilitou a sua aproximação com o José Aldemir? Quando o José Aldemir me convidou para ingressar no PEN, para assumir a comissão provisória do PEN, uma das perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte, uma das observações que eu fiz, olha, me atrai um pouco o PEN pela posição de independência que ele está tendo até então na Assembleia Legislativa do Estado. Não é nada, na verdade, contra o governador Ricardo Coutinho, é porque eu passei minha vida política todinha na oposição. Essa é a minha marca, né?
Quando foi para ser situação, não deu certo, né? Não deu certo, né? Então, essa posição de independência é uma posição que, na verdade, me atraiu. Agora, eu tenho muito claro na minha cabeça que a posição de independência hoje do PEN poderá não ser amanhã. Quem sabe daqui para maio do ano que vem não haja aí uma conversa aí entre o presidente do PEN a nível de estado, Ricardo Marcelo, e o governador do estado, e nada nos garante que eles não estejam juntos em 2014. E aí, o PEN indo votar em Ricardo Coutinho, naturalmente, como membro do PEN, como membro do seu diretório, é claro que eu vou ter que seguir a orientação partidária, né? Eu também estou muito consciente disso. Você apoia José Aldemir para deputado estadual. O que José Aldemir tem que Vitoriano não teve para conseguir o seu apoio, para ter o seu apoio? Veja bem, eu tenho minhas divergências de metodologia, maneira de pensar política com o próprio deputado Zé Aldemir. Mas não posso deixar de reconhecer que dentro do convencional da política, dentro dessa política convencional que se faz por aí, ele faz, na verdade, um bom trabalho. Tanto é verdade que ele disputou a primeira eleição dele ainda no início dos anos 80, e chegou na primeira suplência, e de lá para cá só perdeu uma eleição quando ele tentou a reeleição para deputado federal. Quer dizer, ele sempre consegue se eleger e sempre com votação ascendente, sempre aumentando de eleição para eleição o seu montante de votos. Isso é reconhecimento do trabalho. Quer dizer, não é à toa que ele é considerado um deputado que dá muita assistência na questão da saúde. Eu, na verdade, preferi que o deputado brigasse mais do que ele já briga por uma saúde pública de qualidade, por melhoria no Hospital Regional de Cajazeiras, projetos. Mas também não posso condenar que ele, esse trabalho de assistência que ele presta a essas pessoas pobres e carentes, nesse levar e trazer de João Pessoa, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está doente, a gente dá graças a Deus quando aparece uma mão amiga, né? E isso ele, na verdade, faz. É o que falta em Vitoriano? Vitoriano faz uma política mais ideológica, né? Tenta fazer uma política mais ideológica. Ele tenta convencer, pela necessidade que o pessoal tem de ter independência para votar e tal, pela capacidade, não só por esse tipo aí, que ele não é bem chegado a esse tipo de política, né? Ele difere de Zé Aldemir nesse aspecto. Ele tem suas razões, Zé Aldemir tem as dele, mas eu acho que um voto em Zé Aldemir é, na verdade, um voto bem dado, porque Zé Aldemir precisa continuar fazendo esse trabalho de assistência que ele faz, suprindo essa deficiência da saúde pública, que infelizmente ainda é a marca na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. Chagas Amaro, eu sei que você estava na base de apoio do ex-prefeito, tanto de Léo Abreu, como também de Carlos Rafael. Carlos Rafael tentou a reeleição e não conseguiu. Qual a avaliação que você faz de ele não ter logrado o êxito nas eleições de 2012? O que faltou dentro do grupo para que conseguisse sucesso na reeleição? Olha, Carlos Rafael, ele exerceu um mandato de vereador por 4 anos, fez, na verdade, um bom trabalho, mas é um garoto de 20 e poucos anos. A folha de serviço de Carlos Rafael é várias vezes menor do que a folha de serviço prestada por Carlos Antônio em Cajazeiras. Quer dizer, na verdade, Carlos Antônio tinha um trabalho de base que ele fez desde o seu primeiro mandato como prefeito. Evidentemente, isso Carlos Rafael não tinha, não teve, não tem ainda, e vai demorar tempo para ter isso aí. Então, é evidentemente que a mensagem de Carlos Antônio calou mais fundo junto aos cajazeirenses. Ele fez um trabalho, fez uma base muito boa, e isso, na verdade, repercutiu na vitória tranquila que ele teve contra Carlos Rafael, que tinha pouco tempo, 1 ano e pouco apenas na prefeitura, pegou a prefeitura numa situação difícil, e tudo isso contribuiu para que, na verdade, ele não se saísse ou não tivesse alcançado o seu objetivo, apesar da boa votação que teve. Se futuramente José Aldemir voltar para o seu de Carlos Antônio, você também acompanha? E ele está rompido com Carlos Antônio?
entre aspas, né? Está participando, mas tem algumas divergências já devido ao posicionamento de José Aldemir em relação ao governo do estado da Paraíba. Então, dificultam algumas relações. Mas, se de repente, essas relações forem sanadas em termos gerais, você acompanha, de qualquer forma, que seja com o Carlos Antônio, seja com o Ricardo Coutinho, você está predisposto a acompanhar esse projeto também? É aquilo que eu já lhe disse, né? Enquanto estiver no PEN, eu tenho que ter a ética, a honestidade de acompanhar o PEN para onde ele for. Se, porventura, eu resolver discordar, achar que não vale a pena votar na reeleição de Ricardo Coutinho, ou aqui em Cajazeiras daqui a 3 anos e 6 meses no grupo de Carlos Antônio, se eu achar que não devo acompanhar, que não devo votar, eu terei que me pedir desfiliação antes para poder não causar nenhum constrangimento ao partido. Olha, são muitos temas que eu gostaria de estar conversando com o Chagas Amaro, mas infelizmente o tempo ainda é muito curto, mas vai ficar um convite aí para que você volte aí para a gente conversar sobre história de Cajazeiras, que ele, além de ser professor, radialista, político, é um dos grandes historiadores aqui da cidade de Cajazeiras. Mas eu quero até aproveitar um ganchozinho, por exemplo, para perguntar a você, não poderia, já que você é professor universitário, formador de opinião, tem um programa diário na Rádio Oeste da Paraíba, tive também o prazer de trabalhar ao lado de Chagas Amaro, grande professor, mas eu não poderia deixar de perguntar a você e pedir a sua avaliação em relação a essa onda de protestos que está acontecendo hoje no Brasil. Como é que você avalia isso? É o começo de uma revolução? Isso é positivo para o país? Dificulta, prejudica o processo de reeleição da presidente Dilma Rousseff? Como é que você avalia esse contexto histórico hoje no Brasil? Você não poderia deixar de fazer essa pergunta, você tem razão. Veja bem, eu vou repetir aqui o que eu disse no microfone da Rádio Oeste. Eu estou felicíssimo, feliz da vida, com essa capacidade de indignação do povo brasileiro. O povo calado, o povo brasileiro calado, os estudantes calados, o trabalhador calado, era uma situação que me causava um certo constrangimento, porque todos nós estamos observando as deficiências, as falhas que aí está. E aí, de repente, o povo todo acomodado. Quando o povo resolveu ir à rua, na verdade, eu vibrei, estou vibrando até hoje. Você me pergunta, isso é o início de uma revolução? Não acredito que seja o início de uma revolução, porque o temperamento do brasileiro é um temperamento pacífico e a própria realidade não permite isso. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que isso poderá prejudicar a reeleição da presidente Dilma, né? Tanto é que ela tem dado visível demonstração, não somente ela, mas as lideranças do PT têm dado visível demonstração de preocupação com a permanência e o crescimento desse movimento, que eu espero que perdure por mais algum tempo para forçar o governo a tomar algumas medidas que o governo já deveria ter tomado para se aproximar mais do povo. Essas medidas anunciadas pela presidente Dilma, você acha que é isso realmente que vai solucionar os problemas no Brasil? Você acha que deveria ela ter dito outras coisas? Você acha que ela falhou nesse rebate a esses protestos? Bom, pelo menos uma das propostas da presidente Dilma não tem o menor cabimento. Quer dizer, ela foi mal assessorada. Essa história de uma constituinte, de um plebiscito para uma constituinte, isso é um absurdo. Quem colocou isso, quem botou isso na cabeça da presidente Dilma, na verdade é um aloprado, para usar uma expressão que Lula usou. É um verdadeiro aloprado. Primeiro, não é competência do executivo, não é competência da presidenta propor, isso é algo inerente ao Congresso Nacional. E depois o seguinte, para fazer uma reforma política, basta ela mandar um projeto para o Congresso Nacional e pedir à bancada dela que faça a reforma, né? Porque, afinal de contas, há quanto tempo o Congresso Nacional está discutindo uma reforma política e ela não avança? Não avança porque os deputados e senadores não querem. Eles não querem cortar na própria carne. Eles não querem perder privilégios. Eles querem a manutenção do status quo. O Brasil ainda aguenta mais PT? O PT... Deixa eu reformular a pergunta. É sadio para o Brasil mais PT? Olha, veja bem, eu acho que uma das coisas boas da democracia é a troca de governo, a troca de partido. Eu não defendo que um partido se perpetue muito tempo no poder, ainda que ele faça uma política populista, como é o caso do PT, mas isso termina acarretando problemas de ordem mais geral
para o país. Isso já está acontecendo. Eu acho que, apesar do assistencialismo do PT, mas já tem uma grande parcela da opinião pública brasileira que está cansada do PT, principalmente a classe média, que tem sofrido, na verdade, barbaridade. Porque tem dois tipos de gente, tem duas categorias, dois segmentos satisfeitos com o PT. A burguesia e os banqueiros, porque nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando. E a pobreza, que está tendo direito a almoço e janta através do programa do Bolsa Família. Agora, a classe média está asfixiada e revoltada com esse governo que aí está. Se Chagas Amaro tivesse no patamar de um cargo ou da presidência da República, o que você faria com o Bolsa Família? Aumentaria o Bolsa Família? Cortaria o Bolsa Família? O que você faria com o Bolsa Família? Não, eu manteria o programa do Bolsa Família. Agora, eu aumentaria a cobrança, né? Teríamos que criar mecanismo para que quem percebe o Bolsa Família, possa, depois de algum tempo, ir além do Bolsa Família. Fala contrapartida. Porque a contrapartida poderia ser de diversas maneiras. Com a educação, como já faz o governo, né, cobrando a frequência dos alunos, mas poderia ir um pouquinho mais além. Isso é da juventude, do alunado pequeno. Mas os adultos que recebem Bolsa Família também poderiam ter uma contrapartida, frequentar um curso profissionalizante, um curso noturno, ou alguma coisa desse sentido. Você não pode, meu caro Caliel, condenar uma família, uma pessoa, a viver a vida toda com uns R$100 e poucos do Bolsa Família, porque, ora, o salário mínimo já é um salário muito baixo, que fere a dignidade do trabalhador, porque não dá um padrão de vida digno, quanto mais um programa de bolsa que condena a pessoa a viver a vida toda só almoçando e jantando, comendo feijão, farinha, arroz e qualquer coisa, sem ter saúde de qualidade, sem ter educação de qualidade, sem ter moradia digna. É isso que a gente quer para o povo brasileiro? Não é. Quem está mandando um abraço para você, Chagas, via Twitter, é o nosso amigo Hugo Moreira, né? Abraço ao eterno e competente vereador de Cajazeiras. E também agradecer aos amigos do paraíbaurgente.com.br, que é mais um site parceiro da região que retransmite o programa Interview pela TV Diário do Sertão. Muito bem, vou dar um abraço, retribuir o abraço do nosso Hugo Moreira, está em João Pessoa, né? Está em João Pessoa. Grande advogado, um grande amigo. Chagas, infelizmente nós somos escravos do tempo, nosso tempo acabou, mas deixo aí o convite refeito para você voltar em outra oportunidade para a gente conversar sobre fatos históricos da história de Cajazeiras. E isso é importante, muita coisa, né? Isso é importante porque este ano Cajazeiras está comemorando 150 anos de emancipação política, né? Antes de completar os 150 anos, você vai voltar para cá. Pois é, 150 anos de emancipação política. Cajazeiras, a cidade vai passar a ser, a partir de 23 de novembro, uma cidade sesquicentenária. Você acha que Cajazeiras, nesses 150 anos, limiado de 150 anos, que ela vai completar, ela encontra-se no rumo certo? Ela está bem. Cajazeiras está bem. Cajazeiras é uma cidade hoje em digna... Em todos os sentidos? Em quase todos os sentidos. Economicamente, falta ainda alguma coisa, porque a cidade nunca conseguiu encontrar-se com uma vocação industrial. A gente sabe que a indústria é a grande geradora de emprego, né? E Cajazeiras nunca conseguiu desenvolver essa vocação industrial. Cajazeiras é uma cidade que vocacionada para a prestação de serviços, principalmente para a educação, que tem sido fundamental no seu crescimento. Tardiamente, mas seria bom que, na verdade, a gente tivesse também aqui algumas centenas de empregos geradas pela indústria. Isso faz falta a Cajazeiras. Até para desafogar o erário público estadual e municipal. Porque o grande empregador aqui termina sendo a prefeitura ou o Estado. A prefeitura ou o Estado, né? Muito bem, vamos agora para o nosso jogo rápido, que eu faço uma menção a alguma situação ou a alguém e você diz o que vem à sua cabeça. Vamos lá. São José da Lagoa Tapada. Minha terra natal, tenho muito respeito por ela, não tenho muito amor porque saí de lá muito pequenininho, não mais voltei, não conheço mais ninguém lá, não tem família, mas tenho respeito pela terra que me viu nascer. Cajazeira é seu amor? Cajazeira é meu grande amor. Cajazeiras é a minha paixão, né? Aí eu tô, me desculpe, Carlos Antônio, mas Cajazeiras é meu grande amor. Isso foi uma herança que eu recebi de minha mãe, que era uma grande... Minha mãe viveu aqui dos 6 aos 22 anos. Só deixou Cajazeiras quando casou com meu pai e foi morar em São José da Lagoa Tapada, mas nunca esqueceu Cajazeiras.
morreu apaixonada por essa terra. Você que é um devorador de livros, hoje Chagas Amaro está lendo o quê? Hoje acabei de reler, aliás, As Cajazeiras que Vi e Onde Vivi, do saudoso Tota 6. Já tinha lido há uns 15 anos atrás a primeira edição e acabei de reler nesse final de semana este livro. Aliás, comecei no sábado e terminei no domingo. Interrompi uma outra leitura que eu estava fazendo sobre a história do Palácio da Redenção, do convento ao palácio. É um livro escrito dos anos 60 por Humberto Nóbrega, especificamente contando a história do Palácio da Redenção, sede do governo da Paraíba. Na literatura, para Chagas Amaro, uma obra-prima seria? Zelim Jurrego, Menino de Engenho. O que não seria uma obra-prima? A literatura de autoajuda, eu acho assim muita comiseração, assim, muita tolice muitas vezes, a tal da autoajuda. Não, você não gosta? Paulo Coelho, por exemplo. Eu não gosto muito de Paulo Coelho, gosto de alguma coisa. Um sonho. Um sonho. Ver todos os meus filhos formados. Já formei 2, falta apenas uma caçulinha, termina no ano que vem, está terminando medicina na Universidade Federal da Paraíba. Deixar meus filhos encaminhados na vida. Medo. Medo de não realizar esse sonho. Eu tenho taxas elevadas, eu convivo com triglicerídeo e colesterol muito alto, de vez em quando me passa assim uma preocupação, né? Eu faço parte de um grupo de risco, né? Um grupo, sei lá, e se eu infartar antes de ver essa família definitivamente encaminhada na vida? Chagas tem medo da morte? Então não tenho medo da morte não, a morte é uma coisa que a gente tem como certa, a gente tenta se educar para ela, nem sempre consegue, ninguém consegue se preparar, mas eu não tenho assim muito medo não. Maçonaria. A maçonaria é uma instituição benéfica, bonita, já fiz parte dos seus quadros, no momento estou afastado, mas eu tenho realmente muita admiração pela maçonaria. Um exemplo de político a nível nacional. Um exemplo de política a nível nacional. O deputado federal de saudosa memória, fundador do PMDB, Ulisses Guimarães. Um exemplo de político a nível estadual. A nível estadual, eu situaria o paraibano José Américo de Almeida. A nível de Cajazeiras? A nível de Cajazeiras, eu me fixaria na figura de Francisco Matias Ulim. Fez uma primeira administração em Cajazeiras, foi a maior de todas. Na segunda administração, ele não conseguiu se repetir, até porque João Agripino já dizia, ninguém se repete. Por isso ele fez um grande governo na Paraíba e não quis disputar a reeleição. Se você tivesse o poder de fazer algo por Cajazeiras, o que você faria? Algo mais. Algo mais por Cajazeiras. Eu gostaria muito que Cajazeiras reencontrasse, buscasse essa vocação industrial que a cidade não tem. Eu me lembro de um debate que nós fizemos nos anos 70 na FAFIC, e nós tivemos que contestar Marcondes Gadelha, porque Marcondes Gadelha disse que Cajazeiras deveria continuar vocacionada para a educação e Souza vocacionada para a indústria, né? Ele disse isso num debate aí na faculdade, na FAFIC, e aí nós fomos contra, né? Carlos Antônio. Ex-prefeito Carlos Antônio. Carlos Antônio é um prefeito corajoso, um grande conseguidor de recursos para Cajazeiras. Na verdade, a sua prática política sofre, na verdade, alguma restrição, mas a gente não pode deixar de reconhecer que, no momento, ele é o grande líder, o grande campeão de voto dessa cidade. Léo Abreu. Léo Abreu é um médico extraordinário, uma figura humana extraordinária, um político sem capacidade alguma, né? Tanto é que abandonou o povo de Cajazeiras depois de ser eleito em memorável campanha. Mas é um médico excepcional, é uma pessoa amiga, afável, uma pessoa por quem eu tenho, na verdade, muito carinho. Carlos Rafael. Carlos Rafael é um jovem ambicioso, cheio de projetos para Cajazeiras. Não sei se vai conseguir ser um vitorioso. Essa passagem pela Prefeitura de Cajazeiras, eu acho que ele ainda não tinha maturidade suficiente, não sei se fez bem ao homem público Carlos Rafael. Ele deveria chegar à Prefeitura de Cajazeiras num processo de amadurecimento que só viria com o futuro. Esse fato de ter acontecido cedo demais pode ter cortado até ou ter prejudicado a vocação política dele. Câmara Municipal de Cajazeiras, tempos atuais.
A Câmara Municipal de Cajazeiras, por mais respeito que eu tenho por ela perdeu um pouco em qualidade, né? Só em não ter conseguido reeleger Severino Dantas, foi para mim o grande vereador que essa cidade teve, mas a Câmara Municipal de Cajazeiras está aí. 7 vereadores se elegeram pela oposição, permanece apenas um, e isso não é bom. Unanimidade não é boa. Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Chagas Amaro por Chagas Amaro. Mas eu sou um cidadão apaixonado pelo que faço, me envolvo de corpo e alma no que faço. Por isso, às vezes, a gente tem algumas decepções. Fui professor, passei 34 anos no magistério. Se eu disser para você que em 34 anos de magistério, se eu faltei 15 dias de aula, incluindo os problemas de saúde, eu acho que eu não cheguei a faltar 15 dias de aula. Pra você ter uma ideia, eu fui vice-diretor durante 4 anos e diretor durante 4 anos. Só fui para a sala de aula porque quis. Mas mesmo como diretor, fiz questão de ter pelo menos uma turma para não perder o contato com o alunado, porque eu me realizei muito em sala de aula. Você é historiador, professor de história. Que título você daria à sua história de vida? Que título eu daria? A história de um vencedor. Chagas Amaro, muito obrigado pela sua participação, muito gratificante. Conversar com você é sempre uma aula. E deixa o convite feito para, antes que Cajazeiras completar 150 anos, você voltar para cá, vai ter um programa especial contando só histórias de Cajazeiras. Muito obrigado, sucesso para você, meu querido. Bom, muito obrigado, eu agradeço e certamente eu teria alegria em voltar aqui para falar sobre a Cajazeiras Sesc Centenária que nós vamos comemorar este ano. Muito bem, só reforçando que amanhã o nosso entrevistado é o Dr. Franklin, não é isso, produção? Dr. Franklin, médico intensivista aqui da cidade de Cajazeiras, do Hospital de Cajazeiras, também do Hospital Regional de Souza. Amanhã o Dr. Franklin aqui conosco no programa Interview. A todos vocês, nosso muito obrigado. Nós recebemos aqui da produção no nosso ponto aqui, que o programa, esse bate-papo com o Chagas Amaro, a gente conseguiu um acesso aí de quase 4 mil acessos. Quase 4 mil internautas nesse momento não está assistindo a Globo, nem a SBT, nem Record, e assistindo o Interview da TV Diário do Sertão. Isso me deixa, na verdade, muito lisonjeado, muito feliz. Não sabia que o alcance da TV Diário do Sertão era tão grande. Sucesso para você, meu querido. Obrigado, um abraço para você. Chagas Amaro todos os dias na Rádio Oeste, de 6 da manhã, de 5 a 6 agora. De 5 até as 9. Rojão, de 5 até as 9. É um rojão. Muito bem. Tem um especial com quem, produção? Ah, sim. Para finalizar o nosso programa, hoje que ele vai estar no Chamegão Amazã, com esse grande sucesso, música boa, música ruim e outras músicas do seu repertório, mas a gente confere, já prepara o terreno para daqui a pouco, finalizando o programa com esse especial com o Amazã. Até amanhã, o nosso compromisso agendado para as 6 horas da noite, aqui no programa Interview. A todos vocês, um ótimo começo de semana, bom Chamegão e até amanhã, e vamos com o Amazã.